Fala galera, mais uma análise pré-jogo de Vasco e Fortaleza pela 27ª rodada do Brasileirão. Começando a nossa análise pelos resultados recentes, considerando o mando de campo, o Vasco vem de uma vitória contra o Grêmio e Atlético Mineiro por 1-0, depois vitória contra o Fluminense por 4-2, empate contra o São Paulo em 0-0 e depois uma vitória sobre o Coritiba por 5-1, 87% de aproveitamento para o Vasco nesses jogos. Já o Fortaleza jogando fora de casa vem de derrota para o Goiás por 1-0, vitória contra o Inter 1-0 também, depois uma derrota para o Fluminense também por 1-0 e depois uma vitória sobre o São Paulo por 2-1, 50% de aproveitamento para o Fortaleza. Agora vamos olhar aqui algumas estatísticas, começando desses jogos, né? Começando pelo Vasco. O Vasco teve em média 43% de posse de bola contra 57% dos seus adversários, né? Um número aqui de médio para baixo para o Vasco aqui em termos de posse de bola como mandante. Olhando agora para algumas estatísticas de criação, o Vasco teve em média 9,6 passes decisivos por jogo e os seus adversários 8,6. Então, números aqui equilibrados, sendo que passes decisivos são passes que permitem um chute a gol ou então uma assistência para gol. Em termos de expectativa de assistências, o Vasco teve 1,32 contra 0,9 em média dos seus adversários. São números bons aqui, tanto para o Vasco como mandante, como para os seus adversários como visitantes. E a ideia da expectativa de assistências é a gente conseguir medir a capacidade que os times têm de colocar seus jogadores em condição de finalizar em gol. Não necessariamente as finalizações ocorrem, ou se elas ocorrem, não necessariamente sai o gol. Mas a ideia aqui é ver como que os times têm a capacidade dos times de levarem a bola, né, em regiões do campo em que seus jogadores tenham condição de finalizar. Então aqui bons números, tanto para o Vasco quanto para os seus adversários. Agora olhando para estatísticas mais relacionadas à finalização. Em média, o Vasco deu 13,2 chutes a gol e os seus adversários 12,2. Então aqui a gente também vê aqui um equilíbrio. Porém, olhar só para a quantidade de chutes a gol não diz muito para a gente sobre a qualidade das oportunidades criadas, nem a qualidade dos chutes propriamente ditos. Então, para isso, a gente tem duas estatísticas, que é a expectativa de gols e a expectativa de gols pós-chute. A expectativa de gols mede a qualidade das oportunidades e a expectativa de gols pós-chute, a qualidade, coloca aí dentro dessa análise a qualidade dos chutes. Então vamos começar aqui olhando para a expectativa de gols. Então, com base na qualidade das oportunidades criadas, a expectativa era que o Vasco marcasse em média 2 gols por jogo e os seus adversários 1,31. Então o Vasco aqui superando seus adversários nesse quesito. Quando a gente coloca a qualidade dos chutes na análise, a expectativa era que o Vasco marcasse um pouco mais de 2 gols, né? 2,13 e os seus adversários 1,07. Então a gente vê aqui que em média os adversários do Vasco, quando a gente olha para a qualidade dos chutes, eles reduziram a expectativa de gols, né, de 1,31 para 1,07. E olhando para gols efetivamente marcados, o Vasco fez em média, marcou 2,2 gols por jogo e os seus adversários 0,6, né? Os números do Vasco aqui estão um pouco inflados, principalmente pelas vitórias sobre o Fluminense, né, que marcou 4 gols, e sobre o Coritiba, em que o Vasco marcou 5 gols. De um modo geral aqui, então, o Vasco superando os seus adversários nesses quesitos de finalização. Agora vamos olhar para os números do Fortaleza. Em média, os adversários do Fortaleza tiveram 62% de posse de bola e o Fortaleza 38%, aqui um número baixo para o Fortaleza como visitante. Em termos de passes decisivos, em média 10 para os adversários e 7 para o Fortaleza. E em termos de expectativa de assistências, 0,81 para os adversários e 0,46 para o Fortaleza. Agora vamos olhar para as finalizações. Em média, os adversários deram 13,8 chutes a gol e o Fortaleza 12,2. Quando a gente olha para a qualidade das oportunidades criadas, a gente vê um equilíbrio, né? Em média, os adversários tiveram uma expectativa de gol de 1,04 e o Fortaleza 0,95. E quando a gente olha para a qualidade dos chutes, esse desempenho se inverte, né? Pela qualidade dos chutes, a expectativa era que os adversários marcassem 0,74 gols por jogo e o Fortaleza 1,09, né? Então a expectativa de gols do Fortaleza se elevou com base
na qualidade dos chutes e dos seus adversários diminuiu de 1,04 para 1,74. Mas quando a gente vai olhar os gols efetivamente marcados, a gente vê um equilíbrio. 0,75 para os adversários e 0,75 para o Fortaleza. E agora, para finalizar a nossa análise, eu trago aqui um palpite de resultados, né? Palpites de resultados, né? Mas ó, lembrando que a ideia não é recomendar nem incentivar apostas. A ideia aqui é mais lúdica, é mais para a gente tentar entender como que o desempenho de Vasco nesses últimos jogos em casa e do Fortaleza nos últimos jogos fora de casa, como que esses desempenhos podem influenciar o resultado dessa partida. Então, o que eu fiz? Eu simulei 10 mil jogos entre Vasco e Fortaleza, considerando as expectativas de gols desses dois times e dos seus adversários nesses últimos jogos, e fiz uma segunda análise, também simulando 10 mil partidas, mas considerando a expectativa de gols pós-chute, né? Então colocando a qualidade dos chutes dentro da análise. Então, para essa primeira análise aqui, baseada na expectativa de gols, das 10 mil simulações, o Vasco venceu 48% delas, em 25% deu empate, em 26% deu vitória do Fortaleza. Os resultados mais frequentes aqui foi empate por 1-1 e vitória do Vasco por 1-0 e depois vitórias do Vasco aqui por 2-1 com 10% de ocorrências. Quando a gente coloca na análise a expectativa, a qualidade dos chutes, esses números não se alteraram muito, né? A probabilidade do Vasco vencer aqui diminuiu um pouquinho para 46%, de empate subiu para 26% e vitórias do Fortaleza em 27% das simulações. Os números aqui nem sempre fecham 100% por uma questão de arredondamento só, ou vai dar 99, ou vai dar 101, mas é uma questão de arredondamento na hora de trazer para a apresentação. Os resultados mais frequentes aqui nessa segunda simulação, empate por 1-1, 13%, vitória por 1-0 e vitória por 2-1 do Vasco aqui com 12,9% das vezes. Então, fechamos mais uma análise pré-jogo aqui de Vasco e Fortaleza. Espero que vocês tenham gostado da análise. Peço aí para vocês se inscreverem no canal, deixar um comentário sobre o que vocês esperam da partida, deixar um like e compartilhar o vídeo para divulgar mais essa análise. E falou!